Boa noite. Boa noite a todos, e muito em especial nossa querida palestrante da noite, Gabriela Fernandes. Na tribuna virtual, Andresa Fagundes, atual presidente dessa unidade rotária, né? Classificação advogada e bancária. Para dar sequência na reunião, solicito que o Alexander Cardoso, nosso diretor de protocolo interino, né, ocupe a tribuna para fazer suas observações. Ok. Obrigado, Andresa. Bom, novamente, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Na tribuna virtual, Alexander Cardoso, secretário desta unidade rotária, classificação universitário de Ciências Sociais e ocupando hoje as funções de diretor de protocolo. Nesse momento, eu abro a palavra para as pequenas comunicações. Então, qualquer um que deseja trazer alguma informação para a reunião, sinta-se à vontade. Alguém que eu não esteja vendo aqui? Bom, eu pode gostaria falar. de falar, perdão. Gostaria de lembrar a todos que no dia 17, né, o pessoal rotarianos do leste que estão aqui presentes, me corrija se eu estiver errada, no dia 17, agora de dezembro, teremos a nossa festiva, não é? Dona Paty Leal, me traz aí as informações. Vou dividir com vocês, espera lá. Sim, no dia 17. Boa noite a todos. Eu estou impedida de compartilhar o que você quer. Você pode me liberar, que eu te passei? Posso, sim. Boa noite, Cléo. Só vi agora. Tudo bem. Posso? Pode sim. Estamos no momento de pequenas comunicações. Então, eu vou passar para vocês a comunicação da Natalina do Clube, que vai acontecer no dia 17 de dezembro, numa sexta-feira, às 7h30 da noite. Bom, tem mais alguns detalhes aqui embaixo, que é valor de jantar, é R$ 75, com os convites que vão ser vendidos antecipadamente, por motivos óbvios, né? A gente precisa dimensionar o tamanho do encontro e controlar esse fluxo de pessoas no espaço, que vai ser lá no colégio do nosso companheiro Walter. Então, todos estão convidados, é só bater um fio e avisar para a gente aí quem for participar, tá bom? Exatamente. Obrigada. Obrigada pelo suporte. Pode seguir, Alexander, para outro comunicado, se o pessoal tiver. Tá certo, mas alguém deseja fazer qualquer comunicado? Denir, pode fazer. Boa noite. É um aviso até para vocês, Rotaract, né? Que o Conselho Legislativo do RI fez várias aprovações e várias rejeições às mudanças que foi solicitada até ele. E uma das que foi aprovada é que a idade para participar dos clubes Rotaracts, que era de 30 anos, agora é até 35 anos. Então, esse recadinho eu queria deixar para vocês, Rotaract, tá? Depois eu passo para o grupo de vocês, né, as regras que eles aprovaram, as mensagens as solicitadas, mas achei importante dizer isso diretamente para vocês aqui. Essa foi uma das aprovadas, tá? Só isso. Obrigada. Vai rolar resgate, é isso que eu estou ouvindo? Muito bom. Muito obrigado, Senir. Muito obrigado pela informação. Inclusive, a gente aguarda aqui, ansioso pelas documentações que você tiver para passar. E, por acaso, mais alguém quer fazer qualquer comunicação? Bom, eu aproveito, então, só esse pequeno momento antes de eu passar a palavra para o presidente, que eu gostaria de parabenizar justamente nossa companheira presidente, Andresa, da certificação que ela ganhou recentemente para atuação no mercado financeiro. Então, Andresa, meus parabéns, tá?
A gente sabe que você teve que, infelizmente, ficar ausente dos nossos últimos encontros justamente para se dedicar à sua prova. E, bom que você passou, deu tudo certo. E só isso, só tenho a desejar meus parabéns. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Bom, terminando, então, o momento de pronunciações aqui, eu retorno a palavra para a presidente Andresa. Então, Andresa, a palavra está com você. Obrigada, Alexander, nosso diretor interino de protocolo. Então, no mais, né, já que viemos das pequenas comunicações, hoje nós teremos a palestra da Gabriela Fernandes, com muito prazer, rotariana do Nova Iguaçu Leste. Ela é administradora pela Faculdade de Cândido Mendes e é também humanoterapeuta, com formação no espaço espaço Humanidade Consteladora, pelo Centro de Mediadores do Rio de Janeiro. Hoje ela nos apresentará a palestra com o tema Constelação Familiar, o que é. Eu desejo uma ótima palestra a todos nós, que eu também estou muito ansiosa, muito curiosa para conhecer esse tema, que me despertou muito interesse, né? E eu passo a palavra para a nossa palestrante. Gabriela, bem-vinda. Você está com a palavra. Seja muito bem-vinda essa noite. Oi, Andressa, obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tirou título de quê? Fez prova de quê? Eu fiz a CPA 10. CPA 10, parabéns. Obrigada, estou estudando para 20 já. Ah, isso aí. Continua a titulação aí, parabéns. Obrigada, meu amor. Isso. Vamos falar um pouco, então, de constelação familiar sistêmica. Né? O que é a constelação familiar? Constelação familiar é uma abordagem terapêutica criada por Bert Helling. Bert Helling é um alemão. Ele foi padre, foi missionário, 16 anos na África do Sul. E, nesse tempo, ele estudou as experiências familiares das pessoas, né, enquanto ele foi missionário. Né? Ele formou-se em teologia, filosofia, trabalhou esses 16 anos na África, se formou em educação e largou o clero. Nesse meio tempo, ele foi para a Califórnia, estudou psicanálise primal e análise transacional. Em 1978, ele criou as constelações familiares, né? Chegando ao Brasil só em 1990. E o que é essa terapêutica, essa abordagem, né, que ele criou? Não tem nada de religiosidade, né, apesar de ele ter sido padre, ser católico, né? De uma forma fenomenológica, esse nome esquisito, né, que ou seja, é através de um estudo fundamentado no conhecimento e obtido através das informações experimentadas, assim, no sentido de estudadas, através da experiência. Como assim? Então, ele observava, experimentava, sem julgamento nenhum, para trazer para a consciência do ser humano a dinâmica que estava oculta através dos comportamentos, né? E, através desses comportamentos, traziam a causa de qualquer desequilíbrio e sofrimento que vinham através das repetições da história familiar. Então, assim, existem muitos padrões de repetição na vida da gente, né? E o Bert Helling comprovou, através das constelações sistêmicas, esse método de resolução de conflitos. E essa resolução de conflitos, tanto familiares quanto amorosos, como profissionais, ou de qualquer natureza, dissocia da mente o posicionamento das pessoas envolvidas. Como é que se faz, né, essa constelação familiar? É através de pessoas, podem ser físicas, onde eu posso representar qualquer ser familiar de qualquer família. Por exemplo, vamos dizer que a Andressa queira fazer uma constelação familiar e eu entre como representante de algum familiar dela, né? Eu não preciso saber da história da Andressa, eu não preciso saber nem o que ela está constelando, se há algum conflito com ela, ou se ela tem algum medo, ou se ela tem um problema financeiro,
ou se ela não sabe que caminho seguir, ou que faculdade ela pretende fazer. Eu não sei do que se trata. Mas é um cenário tão fluido que traz o equilíbrio para o sistema familiar. Então, as pessoas que entram nesse sistema fazendo as representações desses familiares entram no cenário, no conjunto do equilíbrio. Então, por causa dessa fluidez, eles entram para equilibrar e desmistificar qualquer conflito que esteja na mente. Ele passa a ter uma carga totalmente emocional e passa a sair daquele conflito, né? Então, assim, por isso que é fenomenológico, porque é através da experiência que eles vivem nesse sistema familiar, tendo ou não vivenciado por si só a experiência. E é feito também através de bonecos. Então, assim, entre o terapeuta, né, o habilitador da constelação familiar, e a pessoa, como a Andressa, que poderia ser, como eu dei o exemplo, através dos bonecos, ela posiciona os bonecos da maneira como ela vê a família dela, né? E, aos pouquinhos, conforme vão se fazendo perguntas, isso vai se posicionando de uma maneira mais equilibrada, né? Assim, mais, como eu posso dizer, mais harmônica, vamos dizer Gabi, assim, né? Então, posso assim, te interromper um momentinho? pode. Deixa eu só te perguntar. Você vai fazer... Eu te passei o co-host, se você quiser fazer a apresentação, por apresentação, Não. já tá tudo Já direitinho. tá? Não, tá bom. É porque, assim, é mais para vocês entenderem que é uma coisa nova, né? Eu acho que, não sei se para a maioria de vocês, é só para vocês entenderem como é que ele chegou a tudo isso, né? Tá bem. Porque, assim, não é terapia em grupo, não tem religião, não tem espiritualidade, não tem nada. Mesmo por sintonia, as pessoas se unem num equilíbrio de amor. Essa que é a grande verdade, né? Não tem problema. Então, assim, quais são os benefícios da constelação sistêmica familiar, né? É uma compreensão da origem dos conflitos, né? Os resultados são rápidos, porque são conflitos pontuais, e aqueles conflitos você entende por onde eles começaram. A solução dos conflitos emocionais você traz pontualmente, então, e também os resultados são rápidos, por assim dizer, mais concisos, né? Melhora muito os relacionamentos, porque você sempre se coloca no lugar do outro, e isso faz tudo melhorar, né? Independente de constelação familiar ou não, quando você se coloca no lugar do outro, tudo melhora, né? Existem umas transformações internas muito grandes, você quebra padrões, né? De comportamentos que você traz ao longo da tua história familiar, que você não sabe nem por que você faz algumas coisas, e, assim, é por conta disso que os padrões se perpetuam, né? Por conta de não se darem conta de que existem leis que precisam ser honradas, né? Então, assim, Bert Hellinger diz que são 3 leis sistêmicas ou 3 leis do amor que precisam sempre ser levadas em consideração quando você está num sistema, seja ele profissional ou familiar, né? Que é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da ordem, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre essas 3 leis, né? E aí vocês vão perceber como é que tudo faz sentido quando a gente observa algum conflito, seja ele dentro de uma constelação familiar ou não. Quando a gente está em algum conflito e a gente olha com esses 3 olhares, que é o equilíbrio, a ordem e o pertencimento. Tudo faz sentido. E o pertencimento, se você olha com esses 3 olhares, tudo você consegue equilibrar o conflito e desfazer, né, os nós que eles criam dentro da gente, né? A primeira lei é o reconhecimento de pertencimento, é uma necessidade do nosso sistema familiar de se sentir pertencente ao sistema. Então, assim,
todos fazem parte da família, todos têm o direito de pertencer a esse núcleo, né? Então, tem que incluir as pessoas que morreram precocemente, os natimortos, os deficientes, as pessoas maus, né? As pessoas más, né? Os maus da família, né? As pessoas que a gente não gosta, né? Que são pessoas que não têm os mesmos valores que a gente, mas a gente tem que incluí-los dentro do nosso sistema. Os filhos abortados e outros, né? E outras pessoas da família que a gente não quer olhar, né? Porque a gente não gosta. É muito comum que as pessoas sejam esquecidas porque lembrar delas nos traz sofrimento, entendeu? Mas enquanto elas não são lembradas, não são reconhecidas, não são incluídas no sistema, esse sistema não tem paz, entendeu? Então, assim, quando alguém é esquecido ou é excluído, ele está sendo negado. Então, se eu nego alguma pessoa na minha família, em algum momento, né, nos meus descendentes, alguém vai tomar o lugar dessa pessoa que foi negada. Então, é irresistível para o sistema, porque ele quer restabelecer a integridade, né, do sistema. E para ele restabelecer a integridade, essa pessoa que foi perdida, que foi esquecida, alguém vai tomar o lugar dela para ela compensar a injustiça de quando ela foi retirada do sistema, entendeu? Então, assim, por exemplo, quando uma pessoa aborta, né, um filho, seja aborto natural ou não, né, e essa pessoa nunca foi incluída no sistema, as pessoas não falam dessa pessoa, né, que morreu, né, sendo abortada, ela foi excluída de um sistema. Ela, por exemplo, ela pode ter sido o primeiro filho de um casal. Então, se eles tiveram um segundo filho, que eles chamam de primogênito, ele não é o primogênito. O primogênito foi o que foi abortado. Então, assim, aí entra a lei da ordem, né? Existe todo um sistema muito bem elaborado para que as lembranças e reconhecimentos estejam muito bem equilibrados, né? E aí, quando eu falo que existe a lei da ordem, por exemplo, a hierarquia, né? A ordem de chegada no sistema é por procedência, não é por importância. Então, assim, eu sou mais velha cronologicamente, sou a primeira filha. Se eu tive um irmão abortado, eu não sou a primeira filha, eu sou a segunda filha. Eu não sou primogênita, não posso ser chamada de primogênita. E aí o meu irmão, que seria o segundo, não, é o terceiro. Então, essa é uma ordem de reconhecimento. Os pais vêm antes de pai e filho ou mãe e filho. Não é o primeiro filho vem antes do segundo filho e assim por diante. Então, existe essa ordem de respeito, essa ordem de reconhecimento, de ordem mesmo, de dizer, você me obedece, você me tem respeito, não é porque você tem mais estudo ou porque você tem mais dinheiro que você não me deve respeito, você me deve respeito porque eu sou mais velho que você. Uma avó tem que ter, um neto tem que ter respeito a uma avó. Isso é a ordem do sistema. E aí o terceiro é o equilíbrio, que é o entre dar e receber. Então, assim, se a gente for pensar, todas as três leis se mantêm para que o sistema em si esteja equilibrado, né? Então, assim, funciona da seguinte maneira. Eu dou ao outro, o outro recebe, de preferência ele toma o que ele tem de direito, né? Que é uma coisa mais ativa, né? Você toma de mim para agir, né? E quando você recebe alguma coisa, você toma alguma coisa, você é grato por aquilo, né? De certa forma, você fica com dívida para o outro, porque o outro te tem gratidão por você ter feito alguma coisa por ele, né? E quando você
faz alguma coisa pelo outro, retribuindo aquela ação de gratidão, você retribui sempre com mais. Então, é um vínculo crescente de amor. E aí, o equilíbrio, a paz no sistema acaba sendo a fluidez no geral, né? Não sei se vocês conseguem entender, porque é como tudo foi construído através da experiência, vendo ascendentes e descendentes se desenvolvendo e como que os padrões daquelas pessoas iam acontecendo da mesma forma. Por que a minha vida não dá certo? Né? Por que acontece comigo, por exemplo, compulsão alimentar? Por que eu fui estudar constelação familiar? Foi por conta da minha compulsão alimentar. Foi aí que eu cheguei. Por que eu tenho compulsão alimentar? Porque eu não fui reconhecida ou porque eu tive um gêmeo meu abortado, que muitas das pessoas que têm compulsão alimentar foi porque tiveram um gêmeo morto, né? Um natimorto gêmeo. Então, ele come por ele e pelo natimorto gêmeo. Existem muitas nuances da compulsão alimentar, mas sempre são vistas de cima para baixo, né? Sempre são vistas no decorrer da vida ao longo daquela família, história familiar. Então, assim, é experiência sem julgamento daquilo que você está experimentando, do fenômeno que está acontecendo, do objeto que está acontecendo, para você entender como é que você pode mudar aquele padrão. Então, assim, é um método onde se dá o lugar ao amor, onde o que está oculto e bloqueado dentro de nós dá lugar ao amor, onde se inicia uma nova postura diante daquilo que se apresenta. Então, se você tem um conflito, você restaura as leis, você restaura a lei da ordem, você restaura a lei do equilíbrio, você restaura a lei do amor, né? As 3 leis do amor. Então, respeitando e influindo o amor, torna a vida mais leve, clareando as origens das dificuldades e rompendo antigos padrões que estão na sua família há reencarnações e reencarnações. Então, se você entende como essas leis funcionam, como é que aquilo está acontecendo na sua família, o pertencimento, você passa a se sentir pertencente àquela família e tudo começa a fluir de maneira mais fácil. Então, é basicamente isso, é basicamente experimentar a fluidez e o amor dentro do sistema. Então, é sem julgamento mesmo, né? Às vezes a gente tem que cortar, sim, algumas pessoas familiares da família, sim, né? Eu já fiz isso, cortei algumas pessoas familiares por padrões que eu não queria dar continuidade, mas não que não tivesse amor, entende? É porque, assim, as dificuldades, as origens das dificuldades não me faziam bem. Eu não sei se vocês conseguem entender, porque é uma coisa muito, muito sutil, né? É uma coisa muito pele, não é mente, né? É o sentir realmente do que a pessoa está fazendo com a sua vida, do que está oculto e bloqueado dentro dela, entendeu? Então, assim, basicamente, a constelação familiar trata o que está oculto, é o nó que está bloqueado dentro de você, com sua mãe, ou com seu pai, ou com os seus familiares, numa postura de desrespeito mesmo, né? E a constelação familiar traz tudo isso de volta com essas 3 leis do amor. Deu para vocês clarearem um pouco do que é a hierarquia, a ordem, o equilíbrio, o pertencimento? Quem quer fazer alguma pergunta? O que vocês acharam? É muito difícil de entender? A gente... Minha internet está toda hora
Eu vejo eu sumindo e aparecendo. Minha internet está meio coisada. Gabi, a gente vai passar a palavra, então, agora. Eu quero agradecer muito o conhecimento que você passou para a gente. Eu tenho umas perguntas, mas eu vou passar a palavra para o Alexander, que ele vai abrir a mediação das perguntas. E aí, à medida que as mãozinhas forem levantando, ele vai organizando para a gente, para todo mundo conseguir Tá fazer a bom, pergunta. tá Mas bom. antes, a gente vai te entregar o certificado Ah, dessa tá bom, palestra, que para a obrigada. gente foi muito importante ter você aqui hoje. Certificado de Tá bom. agradecimento pelas suas palavras, pela sua palestra. Então, está escrito Rotaract Nova Iguaçu Leste, na pessoa da presidente, tem a satisfação de outorgar a Gabriela Fernandes o presente certificado, né, de agradecimento pela palestra, com o tema de constelação familiar, o que é, em reunião virtual do Clube Nova Iguaçu, no dia 29 Obrigada. de novembro de 2021. Tá Então, bom, fica nosso obrigada. agradecimento para você através desse certificado. E, Alexandre, a palavra está com você para a gente abrir a mediação desse bate-papo. Perfeito, obrigado, Andresa. Eu já te passo a palavra, tá, Ceni? Só avisando que quem quiser fazer qualquer pergunta pode levantar a mãozinha aqui pela função do Zoom ou mandar no chat mesmo. E Ceni pode fazer a sua pergunta agora. Tá com a palavra. Bem, Gabi, olha só, eu entendi, foi ótima a sua explicação, mas eu fiz uma comparação muito grande com a regressão, né? Porque o que acontece? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha aversão a uma pessoa dentro da minha família. Aquela pessoa, quando chegava perto de mim, eu me arrepiava dos pés à cabeça. A pessoa fazia de tudo para me agradar. Então, eu procurei uma regressão para saber o porquê daquilo. Então, quando você fala nos ancestrais, porque em reencarnações e reencarnações, Sim, né? sim. Aí você consegue enxergar e você consegue se libertar daquilo que te fazia mal. Então, eu vejo, foi muito bom porque eu vi que esse assunto de constelação familiar, eu até pesquisei muito sobre isso, tem muito a ver com a regressão dentro do ramo espiritualista, né? Que eu sou kardecista, por isso que eu fui procurar fazer. E é muito bom quando você consegue descobrir e entender aquilo que está te fazendo mal, né? E você consegue superar através da compreensão, do amor, como você mesmo falou, né? E de ganhar um equilíbrio sobre isso. Então, para mim, a constelação familiar está muito ligada à regressão. O que acontece, Zenilda, quando você faz a constelação familiar, você se entrega, na realidade, né? Existe uma sintonia muito grande com tudo que está dentro da tua ancestralidade, né? Então, a tua entrega emocional, espiritual, sentimental é tão grande que você dá o direito, se dá o direito de equilibrar e ter paz com tudo isso, né? É uma coisa que não tem explicação. Só quem passa por uma constelação familiar, assim como você passou por uma regressão, pode entender o quanto de energia tem em uma constelação. Porque, assim, falando, parece que é uma coisa sobrenatural, sabe? Porque eu já participei de algumas constelações e a gente não sabe o que passa na vida do outro quando a gente está constelando, e a gente sente a emoção e sente o que o outro está passando e consegue ajudar ele mesmo sem saber o que ele está constelando, o que ele está curando, entendeu? Então, é uma energia muito boa. Muito curiosa a ter algum dia na minha vida ainda a oportunidade de participar de uma constelação, porque eu achei muito assim intrínseco as duas coisas, né?
Sim, sim, acaba tudo se. Na realidade, tudo isso fala muito um com o outro, né? A espiritualidade acaba falando muito sobre isso, né? Sobre o humanoterapeuta também fala muito sobre isso. Então, assim, o círculo da vida é outra terapia também que a gente tem, que Essa também fala muito sobre fenomenologia isso. que você falou é para você entender a vivência do seu mundo ao redor, que é onde você está vivendo. Isso, Você entender o mundo que você está vivendo, o mundo à sua volta, não é isso? E por que você faz daquela maneira, mesmo às vezes sem querer fazer daquela maneira? Né? Porque às vezes você não quer sentir aquilo que você sentia quando aquela pessoa chegava. Exato. Mas tinha alguma energia, alguma sintonia que te deixava sensível, né? E existia um motivo real por trás, entendeu? Então, assim, é se abrir mesmo para a cura. É isso aí. Obrigada. Nada. Obrigado pela pergunta, Seni, pela resposta, Gabriela. Agora passo a palavra para a Andressa fazer a pergunta. Então, Andressa, está com a palavra. Eu só não estou conseguindo tirar minha mãozinha de lá. Tudo bem, pode ficar despreocupada. Pode falar, Andressa. Gabi, isso me gerou uma curiosidade de que como a constelação é feita. Ela é tipo um horóscopo que você monta ali, faz tipo, ascendente em tal, e não sei o que, a lua não sei aonde, ou é como uma sessão, como na regressão, como que é feita? Você traz um conflito na sua vida. Por exemplo, você tem um conflito, é uma sessão. É você com você mesmo. Você tem, por exemplo, você tem um conflito que, deixa eu pensar, que você começa a namorar uma pessoa e aí dali a 3 meses você já enjoou dela, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? Ou então você financeiramente gasta mais do que deve, ou você come demais, entendeu? Sempre a mesma coisa. Você tem a mente consciente de que você não deveria agir daquela forma, seja o que for. Você conscientemente, a tua mente está consciente de que você não deveria agir daquela forma, mas você não consegue mentalmente, racionalmente mudar aquela maneira de se comportar. Você não consegue. Ou alguém está te manipulando, ou alguém manda você fazer as coisas e você não sabe dizer não, qualquer coisa. Você traz isso para a sessão de terapia, aí existem 2 maneiras. Com os bonecos, que é uma sessão individual, que a gente usa os bonecos. Esses bonecos são a representatividade da sua família. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, e quem você sinta que é necessário para aquela constelação familiar. Ou a gente faz uma reunião com pessoas físicas que vão representar a sua família da mesma forma, tá bom? Ou por bonecos ou representantes físicos. E aí a gente leva... Como numa sessão de psicólogo. Sim, em grupo, vamos dizer assim, em grupo, onde você vai ser a observadora, você não vai entrar no grupo. As pessoas, vai ter uma pessoa que você vai escolher para te representar no grupo. E você só vai observar o que vai acontecer, o que essa pessoa e essas pessoas vão representar, como é que elas vão agir, como é que elas vão fazer para resolver o problema que você está colocando ali. Mas elas, muitas das vezes, elas não sabem o que estão fazendo. Eu não vou falar para elas o que elas estão representando. Aí, conforme ao longo do tempo, no físico, elas vão ouvindo de mim alguma coisa que é necessária para elas saberem e irem correlacionando o que for. Mas se for pelos bonecos, você coloca eles numa tábua aonde você acha que eles estão.
E aí a gente vai fazendo perguntas para você e você vai reposicionando os bonecos. Então, Com esse reposicionamento dos bonecos, eles vão tomando outra emoção, outro sentimento, outra maneira de se posicionar e de responder. E aí isso vai sendo feito com perguntas e reposicionamentos até que termina a constelação. Entendeu? nossa, muito interessante. Obrigada, Gabi, pelo tema. Nada, nada. Obrigado, Andresa, pela pergunta. Agora, vou fazer uma pergunta também. Fala. Primeiramente, agradecer a apresentação, foi muito boa, adorei o tema, achei muito interessante. E a pergunta que eu tenho é que, bom, não sei se essa pergunta pode parecer um pouco besta, talvez, mas Não tem pergunta besta. Tudo bem. É que eu mesmo não estou muito familiarizado com, enfim, sessões de terapia, enfim. Mas a gente está falando aqui do tratamento de alguns problemas, de alguns embates no meio familiar, né? E, obviamente, as sessões são, igual você falou agora há pouco, é de você para você mesma. Mas, por um acaso, ela pode envolver também algum outro familiar que esteja, enfim, não necessariamente passando pela mesma situação, mas que esteja envolvido nesse drama familiar. Se a gente está falando de um problema familiar, algum outro membro da família também pode participar ou deve participar da sessão? Pode. Normalmente, a primeira sessão, por exemplo, Alexander, você e os bonecos. A gente começaria assim. A primeira sessão seria eu, você e os bonecos, para a gente ver qual seria o conflito que você traria e a gente faria a constelação para entender onde é que estaria o emaranhado, vamos dizer assim, onde estaria o nó, onde estaria o emaranhado. E aí depois, dependendo de como for, né, a sessão, aí sim a gente poderia trazer uma outra pessoa da família para fazer em conjunto com eu, você, a outra pessoa e os bonecos, uma sessão também. Poderia sim. Entendi. Obrigado. Nada. Agora eu passo, então, a palavra para a Cléo para uma última pergunta, gente. Pode ser? A última pergunta fica com a Cléo e a gente fecha a nossa interação aqui. Cléo, você pode fazer a sua pergunta. Desculpe eu não estar aparecendo, mas Gabriela, eu gostaria de te perguntar o seguinte, porque eu não estou lá muito bem arrumada, então não quero aparecer. Sem problema. Tá? E olha só, quanto tempo leva essa constelação, de que forma, se são várias sessões, e como é que é cobrar? Isso tem o custo, como é que como é que eu vou te dizer? Eu queria saber como é que é o custo do tratamento. Do tratamento. Olha, normalmente, cada sessão depende muito, né? Lógico que antes de começar uma sessão, a gente conversa por telefone ou por Zoom, né? Eu vou fazer uma entrevista com a pessoa, vou falar com você, no caso, né? A gente eu vou entender qual é, assim, o maior conflito que você tem, ou quais são os conflitos que você tem, o que te dói mais. E aí a gente vai elaborar quantas sessões serão necessárias. Mas, a princípio, é uma entrevista para entender o que te dói mais, quais são os emaranhados, quais são os nós, o que você precisa desatar dentro do contexto familiar, vamos dizer assim, o que vem te acompanhando de padrões de comportamento que te incomodam, né? Porque a gente sabe o que incomoda a gente, o que a gente consegue largar com mais facilidade, aquilo que a gente não consegue largar, né? Que a gente fica se amarrando mais, né? E assim, olha, Cleonice, eu tenho uma missão nessa vida, né? Que é ajudar as pessoas a conseguirem se desamarrar desses padrões, né? Como eu consegui, acho que em
3 anos consegui me desamarrar e estou cada vez mais conseguindo, assim, me libertar mesmo de coisas que vêm acontecendo ao longo de uma história familiar muito grande, né? Estou te dando assim o meu depoimento particular por Você, conta de... desculpe eu estar te interrompendo e ter feito essa pergunta, mas eu acho Não, de maneira nenhuma. A gente está aqui para tirar dúvida mesmo. Então, assim, as minhas consultas, a primeira consulta custa 210 e todas as outras sessões 130. Sim. Então, assim, mas não tem determinado, olha, você vai fazer 10 consultas, uma consulta, não. Vai ser de acordo, porque eu também sou humanoterapeuta, então eu faço mesa quantiônica. Então, assim, eu também faço tratamento espiritual com as pessoas. Então, assim, isso vai depender muito do que a gente vai fazer da entrevista. E eu também não tenho nenhum problema com preço, com nada disso, não. Entendeu? Eu estou falando abertamente para todo mundo, não tem problema nenhum. Tá bom? Tá bom. Se você Obrigada, quiser mais Cláudia. alguma explicação também, Não, é fica porque, à vontade. Não, é Não porque tem eu vejo problema. muito falarem sobre constelação familiar. Já há algum tempo eu ouvi uma amiga minha falar e tudo, e eu nunca tive noção do que era isso. Já procurei saber, entendeu? E aí, como essa pessoa que faz lá da amiga, às vezes ela leva grupos para a casa dela em Miguel Pereira, entendeu? Pode Aí ser assim eu não estava também. entendendo por que era isso, entendeu? Por isso que eu perguntei a você. Porque que era isso. acontece, Cléo? Tem gente que se identifica mais com as sessões particulares com a facilitadora, né? Porque sou eu e a pessoa e os bonecos. Então, é uma coisa mais, assim, mais intimista, uma coisa que a pessoa não tem tanta vergonha de se expor, né? Sei, os grupos são os grupos onde a gente não fala qual é o que a pessoa está tratando, mas mesmo assim é uma exposição maior. Então depende muito da característica de personalidade de cada um. Depende também, assim, tem gente que tem que se locomover para tal lugar, enfim, aí depende muito, né? Porque eu levo minha caixinha para qualquer lugar, entendeu? Então não tem problema, mas assim, depende muito da característica de personalidade da pessoa, entende? Isso depende mesmo, tá bom? Não, tá bom, não, foi só uma curiosidade. Tá bom, Cléo, tá bom. Foi muito interessante a palestra, eu acho que bem esclarecedora. Tá bom, obrigada. Nada. Obrigado pela pergunta, Cléo, e pela resposta. Agora passo, então, a palavra para a última pergunta. A Daiane, você pode fazer essa pergunta, tá? E aí a gente encerra depois disso. Gabriela, no começo você falou sobre adicionar, né, ali crianças abortadas, né? Eu queria saber, por exemplo, eu vou fazer minha constelação e eu não sei, minha mãe me esconde porque talvez por vergonha ou enfim, eu não querer tocar no assunto, e eu não sei que minha mãe já abortou 1, 2, ou enfim, antes ou depois de mim. O que isso interferiria no tratamento? Bom, eu estava falhando um pouco, vamos lá. Sua mãe o quê? Peraí, porque agora, na hora que eu fui fazer a pergunta, eu me interessava. É que está falhando aí. No começo você citou sobre crianças, abortos naturais, abortos espontâneos. Tá. Né? Então, se eu não sei, se minha mãe talvez nunca tenha me contado, ou minha mãe ou minha avó não tenha passado por isso, nunca tenha contado por vergonha ou por não querer tocar no assunto mesmo, eu não sei se de fato sou primogênita ou não, ou talvez tenha acontecido abortos depois do meu nascimento, o que isso interfere no tratamento?
olha só, aparece de alguma forma no tratamento, no posicionamento dos bonecos, aparece de alguma forma alguma pessoa que foi excluída. Entende? É o sistema se mostra. Na hora que a gente coloca o pai, a mãe, se tem irmão, se não teve irmão, tios, quem funcionou naquele sistema, de alguma forma aparece, Dai, alguma exclusão, por maneira de agir, por se tem algum tipo de conflito específico, a gente sabe que teve alguma pessoa excluída. Entendeu? Pelo tipo de padrão de comportamento que acontece, a gente sabe que teve alguma pessoa excluída. Entendeu? Existem estudos, como eu falei, por exemplo, as pessoas que têm compulsão alimentar, sabe-se que, por estudos, que teve alguma pessoa excluída que provavelmente foi de gêmeo natimorto. Entendeu? Então, existem estudos, a gente estuda todas as características de comportamentos para excluídos. O que pode ser? Aí a gente vai... dentro de como você coloca os seus bonecos, de como você coloca a distribuição da sua família, a gente consegue observar que tem algum excluído nesse meio, mesmo que você nunca ninguém tenha te contado. Entendi. Tá bom. Entendeu? Obrigada. Nada. Obrigada, Dai. A gente... Tá, agora, então, a pergunta da Patrícia. Peço, então, que essa seja a última pergunta, já que a gente está passando um pouquinho do tempo. Então, Patrícia, você pode fazer a sua pergunta e a gente encerra a nossa sessão aqui de perguntas, tá bom? Então, pode fazer. Obrigada, querido. Eu me vi na obrigação de levantar um pedaço da cortina depois da fala da Gabriela, dessa última fala específica. Bom, a maioria de vocês sabem que eu sou kardecista, Senir também mas foi colocado pela Gabriela que esse estudo, do qual eu não conheço, que fique bem claro, tá? É uma especialidade da Gabriela, não faz parte dos meus conhecimentos técnicos, mas o kardecismo, sim. E realmente as coisas se costuram, e muitas delas se parecem bastante. Também passei pelo processo de regressão, então uma parte de cura psicológica do meu processo de amadurecimento de vida, e foi bem mais jovenzinho que vocês, foi aos meus 14 anos, eu não fazia ideia do que estava sendo feito naquela época, até porque isso não se falava, era proibido, era assunto totalmente proibido, né, para a nossa sociedade. Mas, assim, eu vou fazer uma colocação e a Gabriela vai me dizer se acontece da mesma forma na constelação. Quando a Daiane pergunta se a influência de um indivíduo do qual você não sabe que ele existiu na família, né? Ele foi ignorado, ele foi esquecido e não foi citado esse indivíduo. Dentro do kardecismo, existe também as famílias, e a gente tem interferências energéticas por esses indivíduos que não estão mais aqui entre nós. Só que essa interferência, ela não necessariamente ela infringe a todos. Ela infringe alguns indivíduos especificamente pela ligação energética que eles têm entre eles. Então, pode ter um indivíduo na mesma família que ele foi maravilhosamente bem e aquele indivíduo falecido não vai influir em absolutamente nada na vida dele. Ele vai continuar esquecido por esse indivíduo que nunca soube. Então, no kardecismo, não existe uma regra de causa e efeito igual para todas as histórias dos indivíduos. Vocês me entendem? Então, se houve alguém morto, alguém doente, ou alguém que foi ignorado, ou alguém que muito ruim na família, ele não atinge a todos de forma igual. Atinge aqueles que, de alguma maneira, estão ligados ou que se importam com o comportamento do outro. É assim também na constelação, Gabi? Não existe regra? Não existe regra.
É personalizado, é É único. personalizado, é isso mesmo. Era isso É que eu assim, gostaria. é Obrigada. totalmente individual, Patrícia. É assim, não é o que acontece para uns acontece para o outro, ou a regra de um natimorto que aconteceu na vida de uma família tem que ser igual ao natimorto que aconteceu em outra família. Não, não, é como é a história familiar de cada um. Como cada um tem uma personalidade, como cada um tem uma maneira de ver, como cada um se arrepia por um motivo ou por outro. É exatamente assim. Vocês desculpam eu ter interferido, mas assim, quando a gente disponibiliza um material na internet e assuntos como esse, que são tão criticados, assim como os estudos de Kardec, que não é uma religião, é natural as pessoas pegarem a fração do que foi dito e usar daquilo como uma ferramenta contra o estudo que está sendo feito. Então, que fique bem claro que tudo é personalizado, né? E pelo que eu entendi ela falar, cada um cede e permite uma fração da sua história naquilo que está sendo proposto ali, ou simplesmente a francesa agradece e interrompe o que está sendo feito. É isso, né? Eu acho que é igual para tudo, é o livre-arbítrio. Obrigada, Gabi. Nada. Bom, obrigado, Patrícia, pela pergunta. Agora, então, eu passo a palavra para a presidente Andresa para ela encaminhar para o encerramento. Está com você, Andresa. Oi? Foi? Foi. Acho que foi. Então, né? Agora eu quero muito agradecer a todos que tiraram dúvida, a Gabi, por todo o esclarecimento, que foi muito importante. A sua colocação, as suas palavras foram muito esclarecedoras, muito importantes. Obrigada por disponibilizar o seu tempo para dividir o seu conhecimento conosco. Foi muito importante para cada um de nós. Em algum momento eu ouvi o que você estava ensinando para a gente. Então, muito obrigada. E informar para vocês que nós chegamos ao final da nossa reunião. Eu agradeço a presença de cada um. E eu desejo uma excelente semana para todos, né? E vocês são muito bem-vindos quando quiserem participar de outras reuniões. Então, aqui a gente encerra a reunião. Vamos soar o sino para a gente finalizar a gravação. Obrigada, Ingrid. E para o momento do companheirismo. Boa noite, gente.